amigos empreendedores, sejam bem-vindos a mais um episódio do Empreendedor Marqueteiro Podcast. O podcast onde a gente fala de empreendedorismo, marketing, networking, vendas. E hoje a gente está com dois convidados super especiais aqui, tá bom? Hoje a gente vai entrar um pouquinho na seara da segurança eletrônica, tá? Um negócio que eu participo juntamente com o meu sócio Paulo aqui. E a gente está recebendo diretamente do Rio Grande do Sul, nosso amigo Júnior Fonseca da Arcomatic. Palmas para o nosso amigo. Obrigado. Estamos recebendo também, straight from the USA, man, Art Ortega, da BA Sensors. Seja bem-vindo, Art. Mas ele vai falar português, pessoal, fiquem tranquilos, tá bom? Senão também o YouTube agora tem esse negócio de tradução instantânea, também né? Tem, ao mesmo tempo, tá na hora. A gente traduz na hora, então a gente speak resolve. English. I can speak English then. No, man, please. Pelo português. Bom, gente, primeiramente, obrigado aí pelo comparecimento de vocês, pelo tempo aí que vocês estão doando pra gente, né? Doar um pouquinho de conhecimento, falar um pouquinho da história de vocês, tá? Falar um pouquinho da história de empreendedorismo. Principalmente o Júnior, a gente conhece bastante tempo aqui. Estamos aí nesse setor de segurança eletrônica, cheio de desafios, certo, né? Mas cheio de também muita coisa boa. Pelo menos a gente, você sabe, acompanha também, a gente tem vivido muita coisa bacana aí, vivemos também com vocês e queremos conhecer um pouquinho mais da tua história. E fico tá muito bom? feliz também desse crescimento de vocês, assim, é muito bacana. Paulo, Ricardo, muito obrigado primeiro. A gente fica sempre muito feliz quando é convidado a participar de momentos como esses. Porque toda e qualquer maneira de disseminar conhecimento, certo? E compartilhar um pouco daquilo que a gente vive ou viveu, é importante, não só para o meu mercado, mas também para outros que sirva como inspiração. Sim. Com certeza. Você me perguntou assim, não, Júnior, eu até perguntei um pouco preocupado, né? Porque eu acompanho muito o Ricardo e gosto muito do que ele produz de material. E como empreendedor, ele já me contou um pouco da história dele antes de ele vir para o segmento de segurança eletrônica. O Paulo, eu já conheço ele como de integrador antes e agora com a distribuição. Fico muito orgulhoso de ver o trabalho que vocês estão construindo. E você perguntou, Júnior, me fala sobre a tua história. Cara, a minha história é mais simples dos brasileiros, que eu digo. Assim, não tem como. Eu venho de uma família muito humilde, muito carente, certo? Mas que tinha muito amor e que tinha muita vontade de dar certo. Eu perdi meus pais muito cedo, eu perdi minha mãe com 11 anos e o meu padrasto que me criou com 13. Caramba. E tudo isso me trouxe para uma realidade diferente, certo? E sem referências paternas. E daí quando eu te pedi, cara, qual que é o briefing? Você me falou, Júnior, é network, empreendedorismo. Cara, networking. Inspirações. Quem que você olha e você diz assim, eu quero ser que nem aquele cara. Legal. Certo? Mas eu não quero ser que nem aquele cara e você olha assim, eu quero ser que nem Warren Buffett. Ele está muito longe, certo? Ok, o objetivo é Warren Buffett. Sim. Mas agora eu só quero ser que nem um Art. Entendeu? Viajando pelo mundo, investindo em dólares, ok. Tá ótimo, né? Porque já está próximo, é atingível. Então, tipo mesmo. Então, quando a gente pega nessa questão do networking, o networking ele começa na escola. Sim. Ele começa nas pequenas coisas. Ele começa como você se relaciona. Ele começa quando você se conecta. E não o network frívolo. Uhum. E sim o network de verdade, onde você realmente se importa. Que a pessoa que está do outro lado entende que aquilo que você está fazendo por ela, aquela conexão é verdadeira. Sim. Cara, isso não tem preço. Eu comecei network muito cedo, porque eu buscava inspiração em alguns amigos na escola. Porque como eu perdi a referência familiar, a minha referência era sempre, quem é aqueles caras que eu olho que era legal? Eu nunca mais esqueço que eu tenho um amigo que chama-se Marcelo Lopes, e ele era bancário na nossa adolescência, e ele era o cara. Ele era bancário, nós todos, eu era metalúrgico. Entende? Então isso era muito fantástico. Então você vai buscando inspirações, e depois você vai buscando inspirações cada vez maiores, e se conectando, e conhecendo pessoas. E as oportunidades vão surgindo, certo? E quando você começa tendo esse networking aí um pouco mais rico, falando profissionalmente, porque você tem diversos papéis sociais. Sim. E nesses papéis sociais que você tem diversos níveis de networking. Sim. Porque você tem o seu networking social de amizade, você tem o seu networking familiar, aqueles parentes que você estão mais perto, que estão mais distantes, e você tem um networking profissional, certo? Então, nessas 3 papéis sociais, você vai achando. Muitas vezes você consegue unir o útil ao agradável. Muitos amigos meus têm no papel social
um irmão que é seu sócio. Então, eles Legal. estão ali junto no seu network. Bom, nessa minha jornada eu tive muita felicidade também em encontrar pessoas importantes. E uma delas chama-se Eduardo Oyarsi, certo? Que é em torno de mais ou menos 14 anos atrás. Eu conheci ele durante uma feira, durante um evento, uma Exposec, aonde ele tinha vindo dos Estados Unidos caminhar, certo? Bater perninha mesmo, certo? Saber quais eram as oportunidades, quem eram os fornecedores, quem eram as pessoas que estavam no mercado. E nós nos conhecemos. Começamos a conversar, trocamos uma ideia e desenvolvemos um projeto de trazer a Ditec para o Brasil, Legal. certo? Para fazer a distribuição de cancelas, porque até aquele momento no Brasil tinha apenas um player que importava e distribuía cancelas. Bom, Não era Ditec. não era Ditec, porém só um cliente importava o produto. Tá. Certo? Esse cliente importava e não distribuía para o mercado. Então, ele Certo. trazia unicamente para ele. E a Ditec precisava de uma pessoa que fizesse um papel de estruturar a distribuição. Ok. Eu disse, cancela, só cancela, cara. Daí ele começa a me mostrar números, a gente começa a fazer cálculo, acho que dá, vamos lá. E fizemos. Em 2 anos a gente conseguiu já mapear e já criar um cenário que se tornou interessante. Legal. Seguir. Eu disse, opa, aqui a gente pode continuar. A fábrica também reconheceu o nosso esforço e disse, peraí, dá para nós trabalhar na divisão de portas automáticas também. Aí eles me permitiram também, além de cancelas, começar a trabalhar com a parte de pedestrian doors. Então, antes eu trabalhava só com GA, que é Gates Automation, com cancelas, e agora eu comecei a trabalhar com pedestrian doors. São portas automáticas. E aí entra sensores, ok? Começamos o trabalho com portas e começamos a difundir no mercado, conseguimos ter penetração, conseguimos cada vez crescer mais, ganhar uma representatividade. Só que sempre no Brasil, quando você entra com um produto de alto valor agregado, com alto desempenho, com um pouco fora do que o mercado brasileiro está acostumado, você tem que fazer alguns ajustes. E um deles foi, eu disse, Eduardo, está muito difícil de vender porta. A gente está bloqueando em preço, a gente está travando. O que a gente pode fazer? Ele disse, Júnior, vamos falar com a fábrica. Se a fábrica nos autorizar, vou te apresentar um cara e ele vai negociar diretamente contigo. A fábrica nos autorizou a não comprar o sensor com ela e comprar de mercado. E aí fui apresentado ao Art. Aí entra o Art. Então eu já não estava mais só representando uma empresa italiana no Brasil. Eu passo naquele momento também representar e distribuir os produtos da BA Sensor através, junto com os produtos da Ditec. Legal. Foi um processo de maturação longo, né, Art? Não foi do dia para a noite. Demorou. E agora, nos últimos 3 ou 4 anos, que a gente começou realmente a colher os frutos de um trabalho. É longo, gente, é longo. Sim. Agora, tenho 2 perguntas para te fazer. Primeiro, você conheceu o Eduardo, você tinha alguma pretensão de começar esse tipo de trabalho, de conhecer alguém para começar esse tipo de trabalho? Você foi nessa feira com essa pretensão? Por que eu te faço, rapidinho, por que eu te faço essa pergunta, Júnior? Porque muitas vezes a gente força o networking, né? As pessoas forçam, cara, eu vou no encontro, vou num lugar para fazer, eu tenho que fazer, tem que acontecer. Mas muitas coisas acontecem, mas quando você está mais leve, mais tranquilo, Exatamente. simplesmente fazendo o teu papel ali e deixando que as coisas fluam. Então, assim, por isso que eu te pergunto, você foi com a intenção ou, cara, você foi simplesmente porque você já estava... Porque eu te vejo em várias feiras, né? Sim, sim. Tu, pra mim, é o cara do network. Cara, é igual o meu cunhado que vai no jogo do Flamengo, cara. Tem jogo do Flamengo em Curitiba, em Cuba, em qualquer lugar, ele tá lá. E tem feira em qualquer lugar. Bem relacionado, né? Não, tinha até o Júnior foi na feira, foi na Guatemala, na República Dominicana? Colômbia agora. Colômbia, né? Foi na Colômbia agora. Eu falei, caraca, cara, eu quero essa vida. Mas diz pra mim, cara, você foi com essa intenção? Não. Não? Não foi. Legal. Na verdade, essa questão... Tu te lembra quando a gente começou a conversa, eu falei que o networking ele tem que ser verdadeiro? Sim. Porque se ele é verdadeiro, o resultado aparece por consequência. Exatamente. Porque tudo aquilo que é forçado você tenta construir, aos poucos, não é sustentável. Você não consegue sustentar. Se eu querer virar agora influencer digital, eu não vou conseguir, não é da minha natureza. Sim. Tu entendeu? Eu não consigo me transformar numa coisa que eu não sou. Exatamente. Agora sim, eu gosto de me relacionar. Quando eu me relaciono é verdadeiro.
se eu não tenho afinidade com a pessoa, talvez eu não me aproxime tanto dela quanto deveria. Então, isso já dá o sinal. Eu sou muito transparente, isso até é um pouco ruim. Você, às vezes, me diz, não, você é o cara do network. Não, eu também tenho pessoas que, às vezes, a gente não, mas é óbvio, na grande maioria das vezes, a gente gosta de estar perto das pessoas. Sim. E isso constrói. E não foi, cara, não foi. Eu não estava procurando. Na verdade, o que acontece? O fato de eu não estar assim, fui para lá com esse objetivo, não significa que a gente não deve estar atento às oportunidades. Exatamente. Aí é diferente. É totalmente Exatamente. diferente. É diferente. Exatamente. A gente tem que estar assim, ó, despretensioso, atento, porque as oportunidades elas estão ali o tempo todo. Tempo todo. Tem que estar com a antena ligada. Exato. E assim, ó, e quem a gente é e o que a gente se torna acaba vindo boas oportunidades porque as pessoas entendem. Pô, cara, eu vou fazer negócio com o Ricardo e com o Paulo porque eles entregam o que eles prometem. Sim. Certo? Eu vou lá. E talvez não seja hoje. Às vezes, diversas vezes eu fiquei batendo na porta de cliente, batendo. O cara não comprava de mim, certo? Mas ele sabia que ele podia contar comigo. E quando deu a dor de barriga, contou. Ele veio. Tem que ser cultivado, né? Networking Isso. é algo que tem que ser cultivado. E quanto tempo vocês se conhecem, o Art? Nós levamos conhecendo já quase 5 anos, né? 2019? 2019. 6 anos. 6 anos. Próximo. 6 anos já. Legal. Isso. Legal. Pessoal, só para vocês entenderem, o Art ele tem um sotaque meio mexicano porque o pai dele é mexicano. É mexicano. Ele é americano, mas... Eu nasci, levo toda a minha vida morando nos Estados Unidos, na Califórnia. Meu estado favorito, mas eu venho dos pais mexicanos mesmo. De que lugar no México? Só por curiosidade. Então, meu pai é do estado do Norte, que é o estado de Durango, e minha mãe é do estado que fica no centro, que é do Jalisco. Ah, legal. A gente pensa no tequila, no mariachi, vem dali. Muito bom, cara, muito bom. Prazer estar recebendo um Texan American. Texan American. É porque aqui, quando a gente vai no restaurante, tem comida americana e... Texan American não, desculpa. Acho que você vai falar Tex-Mex. Tex-Mex. Confundi, mas você entendeu. Sim, entendi. Não, mas o Tex-Mex tem uma imagem para os mexicanos que não é comida certa. Imagina. Então, uma oportunidade para a gente aprender agora. Exatamente, cara. Mas vamos lá. Então, essa parceria com a AB Sensors começou tem uns 6 anos mais ou menos. Isso. Né? E, cara, vocês estavam hoje visitando um pessoal aqui no Rio. Exato. Como é que vocês fazem esse plano? Porque o Art, você mora lá nos Estados Unidos, né? Moro mesmo. Aí quando você vem aqui pro Brasil, você fica quanto tempo mais ou menos para fazer essas... Então, para chegar aqui ao Brasil, quanto eu demoro? Não. Quanto tempo você fica aqui no Brasil para poder captar essas parcerias? Então, agora eu já levo 1 ano, mas já levo mais de 10 anos trabalhando com o mercado do Brasil, em desenvolvimento de diferentes canais que representam o que é o setor de controle de acessos. E nesse momento legal. a gente tirou uma semana para a gente visitar os players que nós gostaríamos de estar apresentando as 2 soluções que são os lançamentos, certo, de mercado. Legal. Então a gente fez uma semana com os principais players de São Paulo e Rio de Janeiro. Legal. No fevereiro, vamos fazer mais uma pegada que vai ser Sul e Nordeste. Legal, cara. E o São Paulo e Rio, os 2 maiores mercados, né, Júnior? Sim, nós temos tanto em PIB quanto em população, a gente está falando de Rio de Janeiro, é o primeiro e segundo, certo? Nós estamos falando a discrepância também é muito grande, né? Sim, São a gente está Paulo falando de 12 milhões de habitantes para 6 milhões de habitantes, certo? É. E é primeiro e é segundo PIB, mas não adianta, porque Rio de Janeiro é histórico, Rio de Janeiro foi capital, então tem muita coisa que começou aqui, Sim. certo? Eu acredito que Rio de Janeiro só não se tornou São Paulo pela sua geografia, certo? E a vocação turística, né, que ele tem. Exato. Também tem isso, né? Pega Porque ela foi para isso aí. Mas senão ela seria uma São Paulo. Ok? Ela é uma cidade gigante, ela é uma metrópole, ela é a segunda principal cidade do Brasil. Sim. Não tem como a gente não estar aqui. Não tem. O Art me falou assim, Júnior, será que vamos para o Rio? Eu disse, Art, o Rio é muito mais do que passa na televisão. Sim. Entende? Não é só só nós carnaval, que somos brasileiros. Eu sou gaúcho. cerveja, futebol. Eu sou gaúcho, eu vivo no Rio Grande do Sul.
Não, eu estou falando daquele momento que a gente estava passando que ele é de segurança pública crítica, tá. porque ele me chama e diz assim, Júnior, será que vamos? Cara, o Rio é muito mais do que isso. Tu entende? O Rio é muito mais do que isso. A grande parte do Rio, a maioria, o 99% é Rio bom, tu entendeu? Então, assim, ó, não dá. É que aqui a gente fica com a mídia muito forte, porque ela é a segunda cidade mais importante do país. Exato. Exatamente. Obviamente, então não tem como não ficar na vitrine e leva a pedrada mesmo. Não tem jeito. Não tem jeito. Na verdade, eu acho que lá nos Estados Unidos muita gente conhece primeiro Rio, e como se o Brasil só tiver uma cidade, e Rio de Janeiro. Agora que você fala do que a insegurança, mas foi uma coisa porque eu vou pegar o voo, estou indo próximo, e a gente pega as notícias e está vendo o que está acontecendo. Mas, em geral, a imagem do Brasil para fora, pelo menos onde eu moro, é bem forte o que Rio de Janeiro. Se eu falo com alguém, estou falando para eles que estou indo para o Brasil, primeiro que uma pessoa vai me dizer, você está indo para o Rio. Para o Rio. Exatamente. Sim. Uhum. É o principal ponto turístico, né? Sim. Não tem como. Voltando Voltando um pouquinho para a parte do empreendedorismo, da parte do network, que eu acho legal. Queria te dar um depoimento aqui de uma situação que você é o cara que faz network de verdade. Ele faz. Porque, assim, lá em 2013, né? Mais ou menos 12, 13, eu tinha uma incorporadora de sistemas de controle de acesso. Peguei um condomínio que tinha uma cancela antiguinha, parada ali. Aí eu abri a cancela não estava funcionando. Motor Ditec. Aí fui lá, pesquisei quem tem isso aqui no Brasil. Aí liguei para esse cara. Nós estava no escopo de negócio, ainda começando a planejar como a gente ia abordar. Foi muito início de negócio mesmo, enquanto representantes da DIT aqui no Brasil, porque eu vinha de um outro mercado, vinculado à segurança eletrônica também, mas não com a DIT aqui. Então, e agora? Começou. Bom, mas começou. Então, assim, obrigado, Paulo. A gente sempre fica muito feliz. E quando a gente vê isso, a gente percebe quanto é bom fazer parte da história do outro. Sim. Em São Paulo, agora, nós nos reunimos no CT Segurança e fizemos um treinamento para 6 integradoras, certo? Tinham 12 pessoas no treinamento e uma das empresas que estava ali, os 2 sócios não estavam naquele momento, mas o diretor comercial deles, assim, nós estamos com a Comatic antes mesmo de existir a empresa. Sim. Porque o que aconteceu? Eles estavam começando, foram abrir as portas, eles disseram assim, Júnior, vamos começar. Eu disse, o que você precisa? Certo? Porque só quem empreende sabe como é difícil no início. E se você entrar com o empreendedor dando suporte e apoio no início, dificilmente ele vai te largar no futuro. Exatamente. Tu entende? Você vai continuar com ele. Porque você vai olhar nele assim, pô, se esse cara esteve comigo quando eu estava começando, quando ninguém quer acreditar, porque ninguém acredita em você no início, Exatamente. Cara. Nem a família. É isso aí. Nem a família. Esse é um ponto. Certo? É você que acredita. Depois que eles começam a ver... Exatamente. Você tinha razão, né? Pois é. Então, assim, isso é muito difícil. Porque não é que a família não quer que você vá bem. Pelo contrário, gente, não me entendam mal. Daqui a pouco a família vai ver isso aí e vai pensar que eu estou dizendo que não. Não. É porque não enxergam como você enxerga. E ela não quer te ver caindo. Exatamente. Também ela é uma não questão cair, de protecionismo, né? Por um lado, né? Porque a maneira dela te proteger. Sim. Certo? Eu vejo muitas vezes o empreendedor falando, a família não me apoia. Não é que ela não te apoia, ela tem medo de ver você se machucar. Medo porque a escada é muito alta, né? Então o tombo vai ser muito alto. Isso, então a gente tem que tomar cuidado com isso aí e saber, assim, respeitar ela. Essa questão de empreender é um desafio, gente. Sim. Não é para qualquer um, e quando eu falo assim, não é sobre qualquer um. Sobre o desafio dos impostos, do governo, da economia, não. É um desafio emocional, porque você tem que estar o tempo todo lidando com as coisas da família, com a casa, e tem que levar o dinheiro para casa também, Sim. E tem que levar o dinheiro para a equipe também, porque você tem famílias que dependem de você e você está ali. É muita responsabilidade. Eu acho que né? para o cara ser empreendedor, a primeira habilidade que ele tem que desenvolver é a inteligência emocional. Porque se ele não tiver Muito inteligência forte. emocional, ele não vai passar barreira nenhuma. Ele não vai aguentar nenhum desafio, não vai aguentar nenhum problema. Na primeira dificuldade trava, né? Na primeira dificuldade trava. Ele começa a desistir, né? E fraquejar. Sim. Isso é difícil. Isso é difícil. E olha só, Conviver com o problema deixa eu fazer um link aqui. Quando a gente fala de empreendedorismo, a gente fala de resolver dores, né? Então, dores de algum negócio. Certo.
né? E aí eu sei que chegou um equipamento, eu já vou entrar numa parte mais técnica, que resolve uma dor aí dos nossos amigos integradores e instaladores, que é o Evolup, que está de cara aqui para a câmera. Tá aí. Que é esse sensor aqui. Ele né? não sai debaixo do meu braço. Cara, ele, a princípio parece um sensor, é infravermelho, não que fala? Anti-esmagamento. Você olhando assim... Aquele sensor que o pessoal vê em portas, em cancelas. O que esse equipamento faz, Júnior? Qual dor do integrador, né, do instalador, que esse equipamento resolve? Eu posso falar por mim, mas eu vou deixar o Art falar. Porque eu tenho as minhas conclusões e eu vou ser muito brasileiro. Vou deixar, porque eu estou muito apaixonado e o brasileiro é passional. É passional, entendeu? Então daí eu vou falar com muito amor. A gente passou a semana junto, rodando os clientes. E o Art Júnior, você é muito apaixonado pelo produto. É óbvio que eu sou, certo? Mas eu quero que o Art fale sobre o produto. E antes de tudo, eu te pedir, Art, se você me pedir, agora estou fazendo podcast para você. Pode fazer, pô. Fale um pouco da história da BEA para colocar o contexto de como nós chegamos no Evolup, que não é uma coisa à toa. O Evolup é produzido pela BEA. Ele é produzido pela BEA Sensors. Legal. Então, o que a gente tem que entender? Que não é sobre um sensor. Sim. É sobre uma estrutura de uma empresa que tem toda uma história que chega num conceito tecnológico. Legal. É isso que a gente está falando. Art. Tá. Então, BRE é uma empresa que comemora 60 anos no mercado, certo? E ele foi fundado por um cara que é Fernand van Genegem. E Fernand van Genegem, foi um engenheiro industrial que gostava de brincar com a tecnologia do micro-ondas. E dali, ele conseguiu inventar o primeiro radar de movimento para uma porta automática. Essa história é bem importante para nós até hoje, porque marca nossa identidade. Por quê? Porque mudou o jogo do que é os automatismos das portas automáticas. Antes de que um radar de movimento existira, o jeito mais popular de ativar uma porta automática foi com o pé. Colocava seu pé num tapete e dava uma ativação até uma porta automática. E outro jeito foi dizer um disruptor, que nós dizemos em inglês. Mudou uma tecnologia antiga para uma tecnologia nova, uma inovação. Então, tudo o que BEA leva em sua evolução da empresa, leva sempre na frente, presente, como é que BEA conseguiu chegar a ser uma formação da empresa. Então, toda a evolução de novas inovações, novos produtos, novas aplicações, novos mercados tem que ver com como o BEA vai conseguir mudar aquele mundo. Se não conseguir mudar, melhor nem entra. Então, dali vem a tecnologia de Evolup. Por quê? Porque no Evolup, você olha, hoje, o Evolup leva muito tempo no mercado. Eu falo para o Júnior, ele já viveu o que foi o primeiro telefone celular, seja Nokia, Motorola, a primeira invento do iPhone, agora ficamos no iPhone 17 e ainda a gente está usando. Na verdade, eu acho que o Loop deve de ficar no museu agora, né? Mas ainda fica certo nas aplicações. Sim. E isso gera uma zona de conforto para os instaladores. E eu sempre levo isso na minha mente, que BEA muda não só o que a tecnologia, mas tua zona de conforto para na frente, certo? Se você vai comprar um celular hoje, um computador, um carro novo, você conscientemente sabe que o próximo ano vai sair o melhor modelo de teu carro, de teu celular. Mas se você pega hoje um Loop, quanto vai mudar de hoje ao próximo ano? É o mesmo. Vai fazer a mesma coisa, mesma instalação e vai gerar sua zona de conforto. Então, ali, BEA olhou uma oportunidade de uma inovação para trocar e mudar de um jeito mais inovador, uma solução de conseguir pegar umas soluções de controle de acesso veicular nas cancelas. E do jeito para o que foi o Evolup. E no desenvolvimento do Evolup, colocaram umas coisas com foco bem importante, que se um loop leva muito tempo para quebrar o chão, e depende muito da qualidade do técnico, como ele vai cortar aquele chão, que loop vai colocar de 3 voltas, de 5 voltas, como ele vai selar, se o chão pode se quebrar e agora entra uma gota de água dentro do loop, fica atrapalhado. Tipo de solo também, né? Se é intertravado ou não, são muitas variáveis, Tem né? muitas coisas. Então,
o foco foi que seja um sensor muito amigável, muito intuitivo para o técnico, que ele consiga colocar e montar ele abaixo de 5 minutos pelo aplicativo de celular e naquele aplicativo que tenha muita tecnologia para ao fim aquela tecnologia vai dar uma apresentação muito amigável. E Legal. dali... Legal. Agora, olha só, você me falou uma coisa que me chamou a atenção. 5 minutos ele faz a instalação disso aqui e mais um pouquinho de tempo ele faz a configuração. Isso. Numa instalação convencional, onde ele usaria o loop que ele fala é o laço metálico. Isso. Seria o laço metálico, né? Isso aí. O detector de massa metálica é a controladora e o loop é a espira que a gente instala no chão mesmo. Normalmente são de 2 canais, né, Júnior? Padrão, né? Um padrão é um canal. Um o mais canal, utilizado é um canal. Normalmente 2 canal, quando você está usando uma aplicação, às vezes tem que fazer um ajuste com moto. Isso. E aí, quanto tempo levaria para o instalador fazer esse tipo de instalação? 3 horas a 4 horas. 3 a 4 horas. Cada Mas que ele loop, né? resolve Cada loop. Cada loop. com 5 minutos aqui. 5 minutos. Olha, cara, isso é bacana. Isso é resolver uma dor. E sem contar que não fica pronto no mesmo dia, né? Por exemplo, Você 3 tem a que 4 esperar a horas resina- você tem que esperar a resina ressecar. Então, assim, Isso. bota no mínimo 1 a 2 dias para ficar pronto para uso. Aqui não, aqui é 5 minutos 5 pronto para uso. minutinhos. Não, não é só sobre O tempo, né? O tempo, exato. Aí a gente vai entrar em tudo mais que ele passou a integrar, né, Arte? A gestão, o dimensionamento, quantos loops, nós temos 3 loops num único equipamento, a gente consegue fazer a detecção de pedestres e veículos, a gente consegue fazer a seleção de um ou outro, nós conseguimos classificar o sentido do veículo, se ele está entrando ou se ele está saindo, então a gente consegue Legal. classificar o sentido. Nós temos um envio de relatório. Imagina Isso que eu ia te você, perguntar. depois que o técnico termina a instalação, ele vai pegar, terminou, puxa o aplicativo, digita o e-mail do seu coordenador e manda o relatório e tira uma foto, 2, 3, 4, sobe as fotos e manda para o seu diretor. Ó, tá pronta a obra dessa maneira, com essa configuração. Tá? Legal, cara. Olha só, aí vamos pensar o seguinte, pô, Júnior, mas eu tenho que ficar toda vez, eu instalo, nós temos um cliente que o potencial dele é para 500 Evolup por ano, tá? E ele falou, tá, Júnior, mas como é que eu vou fazer? Eu preciso criar um pradão para isso. Não tem. Você vai criar os seus favoritos, certo? E vai estar lá salvo nos seus favoritos. Quais são os padrões de instalação que você quer? Porque são muitos parâmetros que você Sim. pode estar incluindo. E você vai pegar dessa maneira, tendo seus favoritos. Tá, Júnior, mas eu estou de férias aqui com o meu telefone e agora meu colega está fazendo. Tu compartilha para ele sobe no celular, chega no dispositivo e descarrega. Então, isso não existe. Aí, pessoal, mas Júnior, tem algumas empresas no Brasil que já tem isso. Não tem. Não tem. Como o escutei. Evolup não tem, porque são tecnologias diferentes. O Arte tem insistido essa semana, durante toda a semana, a gente fala o seguinte, nós temos duas maneiras de falar sobre os produtos similares ou substitutos, certo? Nós temos uma coluna vertical, que a gente sobe em tecnologia, que a gente começa com o detector de massa, a gente começa com o Miniwave, que é o radar, e aí nós temos o Evolup, e aí nós temos tecnologia laser, certo? E aí só que a gente volta aqui nessas linhas. Na linha do detector de massa é o que tem. Na linha acima, radar, nós temos uma família. Ali nós temos a Optics, ali nós temos a Zecateco, ali nós temos a Nortex, ou FEI, certo? Mas elas estão numa linha que não entrega a mesma coisa que ele. Ela tem um canal só, ela tem um loop só, o aplicativo tem muito menos funcionalidades. O aplicativo é só via Bluetooth. Só via Bluetooth. Tá, e uma pergunta rápida só para entender um pouquinho mais. Ele tem algum tipo de relatório de detecção que a gente consiga acessar via aplicativo? Quantas vezes detectou, por exemplo, no loop 1? É possível isso? Enquanto agora não, porque o foco ficou muito no desenvolvimento e nas capacidades, qualidades de pegar os carros. Numa evolução futura. Isso, e ficou em qual é a informação importante para compartilhar hoje.
Se a gente está fazendo uma instalação de obra, quer saber os métricos KPI de eficiência. Quanto ele demorou. Se um cara demorou 30 minutos e outro demorou 1 hora. E se ele demorou 1 hora e vai baixando de 1 hora a 30 minutos, a 20 minutos, a 5 minutos. Então, ali a gente está vendo os KPIs e dá todo um relatório das configurações que ele consegue fazer. Então, hoje a visão grande é colocar o foco na eficiência, mas logo vai ser adicionar, pode ser mais analítica. Tá, legal. Tomara esse cuidado para a gente não tentar cobrir tudo e não fazer o que ele tem que fazer. Exato. Que é proteger as pessoas. Sim. Então, assim, na faixa dele não tem nenhum outro produto concorrendo. Aí, isso que eu estava falando. Então, nessa linha vertical, não tem, porque daí nós temos Evolup. E o próximo que tem também é um produto nosso, que é a tecnologia laser. Certo? Que é o LZR. E ele entrega muito mais do que, digamos aqui, o segundo. Ele está muito acima. Então, entendam que são tecnologias diferentes, que são produtos diferentes em níveis diferentes. Existem similares? Sim, sempre vai existir. Certo? Porém, não com os mesmos recursos. Legal. Obviamente. Eu gostei muito do resultado que teve. A gente fez um vídeo lá, mas dessa vez foi um vídeo mais simples, né? A gente mostrou aquele vídeo que a gente fez na Sex Summit. Esse último foi o último na Sex Summit, né? E, cara, deu um resultado assim de pessoal procurando, muita gente curtindo e tudo mais. Eu falei, pô, porque como eu não sou desse setor, fica muito mais fácil eu fazer vídeos de coisas que são mais... não é tangível, mas você vai entender. Uma catraca, sim, por exemplo. Entendo. Você mostra uma cancela, uma catraca, uma biometria facial. Agora você mostra um sensor, é uma coisa muito técnica, né? Eu falo assim, pô, mas será que tem gente que vai... E, cara, assistiram, gostaram bastante. de uma forma legal e ficou bom. Não, e não é só isso, né? E a gente... Uma catraca, ela tem uma função específica. Sim. O Arte costuma dizer, hoje eu estou usando muito Arte aqui, porque na verdade a gente está a semana toda, né, Arte? E a gente ficou se complementando o tempo todo. Ninguém nos enxerga quando a gente fala de sensor. Porque você enxerga a cancela. Sim. Exatamente. Ninguém enxerga nós. Antena, por exemplo. Ninguém nos enxerga na porta automática, porque enxerga a porta automática. Sim. Mas quem que está garantindo que aquela porta abra com eficiência e que não feche numa pessoa machucando é um sensor nosso. O equipamento mais importante é o sensor. Certo? Baita observação. Quem vai estar... Entende que, que ele é um elemento que está na instalação, que ele faz parte do ambiente, mas ele não é o ator principal. O ator principal nesse ambiente é sempre a cancela. Só que aqui a gente não quer tomar o papel de destaque da cancela. O que a gente quer aqui é que ele seja um complemento da cancela para que ela performe melhor e da forma como ela foi criada para performar. Sim. Maravilha. Simples assim. Simples. E traga facilidade aos instaladores, né? Sem sombra de dúvida. Isso assim, ó, já está, digamos assim, foi comprovado. Sim. Lá fora, na Europa, ele já parou as vendas justamente por questão de redução de tempo de execução de obra. Legal. Ok? E, principalmente, pela questão de segurança. Tá? Não, eu também acho que não é só a questão de tempo e a questão de mão de obra qualificada. Para você ter uma pessoa para fazer um loop, e aqui um técnico diferente pode fazer a instalação. Vamos falar do nosso mercado aqui, no Brasil. Hoje, para você fazer um loop, um técnico sozinho é complicado. Você ter um cara que tenha a habilidade de trabalhar com a obra civil, de rasgar o chão, e configurar o loop. Qual foi a fala do CEO da BA Sensor quando pediu para desenvolver o Evolup? Que em menos de 5 minutos consegue qualquer pessoa programar o sensor de Evolup. Isso aí. Que legal. Genial. Entendi. Esse é o caminho. Qualquer coisa menos do que isso não era aceitável. Imagina, olha quanto duro você é com um CEO de uma empresa e diz o seguinte, pessoal, precisamos de um sensor que tem que ter essas características, pelo menos não me apresente nada que menos de 150. Monstro desse 5 minutos para configurar, tu fala, cara, E isso bacana, assim, ó, só experimentando, só vivendo ele, que você realmente vai entender assim, o que estamos esperando. Em breve a gente vai estar produzindo alguns materiais ele aplicado, montando, fazendo uso do aplicativo justamente para compartilhar com os nossos integradores para que eles consigam entender um pouco dessa... Eu queria te fazer um pedido, eu até falei com o Paulo, ou que você viesse ou que você enviasse um produto desse, a gente
desenrola aqui o tablet, televisão, para a gente fazer algumas apresentações desse produto. Em loco mesmo. Entendeu? Pra gente poder fazer alguns vídeos, porque eu acho que vai ajudar bastante. Sim, Isso sim. sempre ajuda. Até porque assim, Até pro você pessoal consegue entender, fazer a experiência dele com o aplicativo esperado na TV, vocês já viram. E aí você consegue realmente mostrar para o usuário tudo o que ele tem, porque é muito recurso. Chamar os integradores para verem também, né? Isso. Para verem de perto. Não tem nem dúvida, não tem nem dúvida. Nós passamos a semana toda só conversando com profissionais do segmento que fazem uso desse tipo de produto e nenhum deles falou assim, não, eu não quero. Ele tem um valor diferente, porque ele entrega uma tecnologia diferente, mas todos eles reconheceram esse valor. Isso que eu ia te perguntar agora, cara, se o preço parece ser que vai ser uma grande barreira, porque acredito que ele seja bem, pelo que ele entrega, bem mais caro do que uma solução convencional. Sim, ele não tem dúvidas, certo? Você não vai querer andar com uma Ferrari, Sim. certo? E pagar pelo preço de uma Toyota, certo? Mas talvez tem que fazer sentido você ter uma Ferrari. Sim. Se você tem uma fazenda, você vai precisar comprar uma Dodge Ram e não uma Ferrari. Então, o que vale? Se eu tenho uma aplicação que eu tenho que fazer no estacionamento para caminhões, ou eu tenho problemas que eu tenho que fazer toda uma armação para botar sensores e fotocélulas, e mesmo assim eu tenho erros, Sim. eu preciso comprar isso, faz sentido. Ele tem que fazer sentido para mim. Se eu tenho um ambiente onde é muito agressivo, é muito hostil, eu não consigo cortar o piso, faz sentido. Não, então, eu acho que o principal, a questão disso daí, tempo é dinheiro. Ponto. Sim. Isso é o maior diferencial dele. Lógico, a gente tem vários pontos que a gente pode falar, mas o cara que conseguir enxergar lá na frente que ele não precisa de 2 técnicos, vou falar aqui da questão do Rio de Janeiro, muito difícil você ter o mesmo técnico que vai fazer o loop e que vai configurar. Não é a mesma pessoa, assim, falando de lidar com o técnico. Ele vai ter um cara só para instalar isso embaixo da cancela, na lateral da cancela, e configurar isso em 5 minutos, ele conseguir enxergar o valor disso, o valor agregado que isso traz. Você entende que aqui a gente não está falando só sobre produto, né? Sim. Entende? Então exatamente. Vamos pensar o seguinte, tem que enxergar isso. Quem tem que estar comprando isso aqui não é o cliente final? Não, Sim. exatamente. Quem tem que comprar isso aqui é o nosso cliente integrador. É isso aí. Porque é para ele que está vindo esse benefício. Porque aqui nós estamos tratando só do ponto da dor de qualificação de pessoas. Sim. Mas nós temos de ambientes também. Nós temos de aplicabilidade, certo? Então, nós temos que explorar todos esses argumentos. E aí, vamos dizer assim, a objeção do preço, ela cai por terra. Exato. Sim. Porque o cara que flutua na objeção do preço, ele não está vendendo, ele não está negociando no mesmo produto ou no mesmo projeto daquele cara que está fazendo um porto, daquele cara que está fazendo um grande condomínio, ou daquele cara que está fazendo... ou vamos pensar mesmo, cara, um condomínio de luxo, onde o cara entra com um Jaguar, com uma Ferrari... Ele tem que ter algo confiável, mas assim, confiável... E ele tem que ter alguém que possa botar a culpa. Ô Paulo, você me falou que o Evolup funcionava, eu coloquei lá e ele falhou. Peraí, como ele falhou? Vamos ver as câmeras. Chama B, Ortega, we have a problem. Vamos ver as câmeras. Tu entende? Sim. Então, eu não sei. A gente tem que parar de olhar assim, só como um fator de viabilidade. Sim. Vários, né? Certo? Eu tenho que entender a tua dor. Sim. O que é o teu problema? Meu problema é a equipe. Certo? Meu problema é a equipe. Eu tenho equipe reduzida. Peraí. Então, a dor desse cliente é a dor que a gente precisa trabalhar. Não. Agora eu tenho... Não, meu problema, Júnior, é que eu trabalho muito com domínio vertical e os pisos são pisos polidos e eu não posso cortar. Então, entende que a gente consegue quebrar a objeção do preço ou do valor por aí? Porque o valor dele é o valor da tecnologia e do tempo investido. A gente está falando de um cara que em 2023 eu vi ele em Stuttgart, na Alemanha, sendo bebê, que não tinha nem a versão de aplicativo dele ainda sendo lançada. E demorou mais 1 ano e meio para maturar em laboratório, para quando que ele vá para o mercado, ele vá com todas as funcionalidades que ele tem que ter. Legal, cara. Entende? Então tem muito valor de tecnologia e de tempo de desenvolvimento investido ali. É que o pessoal consiga perceber isso, né? Mas eu acho que os nossos amigos integradores aí, o pessoal que trabalha com esse tipo de setor, indústrias, portos e tal, eles têm essa visão de valor agregado do produto. Sim, com certeza. Né? E eu acho que, por exemplo, se eu volto ao exemplo dos iPhones, certo? Se voltamos ao 2008 e tem um cara que é empreendedor e toca as portas de 5 diferentes clientes e apresenta
e naquele momento que o celular do Motorola é bem popular. Eu vou apresentar um novo fone, Sim. que é smartphone, ele consegue fazer mais do que só pegar as ligações, vai fazer inteligente. Eu tenho certeza que naquele momento, de 5 encontros, 4 deles vai dizer, fica muito legal, mas ficou bem com o que estou usando agora. Meu celular consegue fazer o que eu quero, né? Mas agora onde fica um celular flip phone, né? Praticamente não existe. Não existe. Então, voltando a B, no Evolup, é game changer, né? Muda o jogo. Sim. Mas enquanto isso, certeza vai ficar um pouquinho a diferença é o preço, mas vai conseguir fazer muito mais no ecossistema de uma cancela. A gente não é muito básico pensar que só vai trocar um loop. Isso é Sim. o mais básico da matemática. Sim. Muda muito mais o que é o ecossistema, a funcionalidade, o fluxo do trânsito, a segurança. Legal. Então, nós estamos falando de todo um ecossistema. Maravilha. Gente, infelizmente nosso tempo é curto, tá? Mas, Júnior, eu queria, antes da gente terminar aqui, você deixar só um recado para quem quer fazer networking. Qual o conselho que você daria? A bagagem, a bagagem. Ô, louco, meu. Pra quem quer fazer networking? De verdade. Um conselho. Seja você mesmo, esteja perto de pessoas que gostam de você e que você se sinta bem. Esse é o melhor networking. E sim, olhem aquele cara que você quer de inspiração e encosta nele. Pede uma dica. Legal. Pede uma dica pra ele. E não adianta a gente mirar. Como eu falei, não adianta eu gostaria de estar, cara, como o Warren Buffett, mas não dá agora. Entendeu? Por isso que eu passei a semana com arte. Entende? Então, o nosso Muito network, bom, o melhor gente. network que tem, é aquele que a gente consegue fazer e tá perto da gente. Maravilha. Certo? Maravilha. Bom, muito obrigado pela presença de vocês mais uma vez. Pessoal, obrigado a vocês Muito por obrigado. acompanharem. Uma salva de palmas para os nossos convidados. Empreendedores, forte abraço. Espero que tenha ficado aqui bastante. Além de dicas sobre network, vocês escutaram muita coisa técnica, né? Então, quer conhecer um pouquinho mais do Evolup? Segue lá, Arcomatic, @Arcomatic oficial. Ou segue lá a GoSafe também, que vocês vão Tem saber um nosso vídeo pouquinho. muito legal lá. Isso aí. Tem muita coisa lá, hein? Grande abraço, até o próximo vídeo. Valeu! Obrigado.